Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas, iniciando mais um vídeo para uma meditação bíblica nesta semana. E a nossa meditação bíblica desta semana vai falar sobre o Deus do impossível. Deus do impossível. Isto é tema de muitas músicas. Temos músicas com esse tema, enfim, pregações, né? Mas esses temas são muito ricos para serem usados e por isso que existem muitos por aí. Mas nós queremos aqui fazer uma meditação simples, rápida e objetiva. Não vamos fazer muito devaneio, nem vamos fazer muitas complicações para falar do Deus do impossível. Mas vamos falar aquilo que nós encontramos aqui na Bíblia rapidamente, sem estender muito, porque o vídeo não pode ter muito tempo, né? Mas eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor e convido-os para fazerem-nos uma visita na Igreja Batista Centenário do Povo, aqui em Campo Grande, na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Todos os domingos, pela manhã, nós estudamos a Bíblia ali, 9 horas da manhã. Estudamos a Bíblia lá na igreja. Você que mora em Campo Grande, já é mais fácil para nos visitar. Mas também, se alguém que nos ouve de algum lugar, que não seja aqui, esteja passando por aqui ou esteja por aqui, quiser nos visitar e nos conhecer, pode chegar ali na igreja nesses horários que nós estamos aqui anunciando. O nosso culto de domingo à noite se realiza às 18 horas. E na quarta-feira nós temos também culto. Na quarta-feira. Só que aí o horário é 19 horas. Pois bem, vamos então ao assunto que eu já anunciei, o Deus do impossível. Isto é uma coisa, assim, é um tema, uma proposição para quem crê. Porque em Hebreus, capítulo 11, lá diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E galardoador significa premiador. E que Deus premia os que o buscam. Por isso, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Assim, você crendo, você vai ver o Deus do impossível. Você vai ver muitos milagres na sua vida. Porque Deus é Deus dos milagres. E Deus está fora da ordem natural. Deus opera fora da ordem natural. Deus opera no sobrenatural. E aqui que reside o grande problema. Porque o Homo sapiens se julga muito sapien, se julga muito inteligente e sabedor de todas as coisas. Então, o ser humano, ele quer que as coisas ocorram dentro de uma lógica, A mais B é igual a alguma coisa. Então, precisa ter essa lógica, porque se não tiver essa lógica, não existe. E precisa ser tocado, precisa ser visto, precisa ser experimentado, verificado pelos microscópios, pelos aparelhos já fabricados pelo homem, para ler a natureza, ler o micro e o macro cosmos. Então, é assim que funciona o ser humano. Mas Deus não é assim. Deus está acima da nossa lógica, porque Ele é sobrenatural.
ele é a causa primeira da existência. O livro de Hebreus diz que Deus chamou à existência aquele que não existia. Isso na teologia é chamado nihil, aquilo que não existia, não tinha nada, e de repente passou a existir a partir da palavra de Deus, a partir da ordem divina. Então, é assim que nós cristãos cremos, e por isso nós vemos milagres. Milagres que muitos já são constatados pela ciência, que realmente aquilo ali foi um milagre. Então, nesse aspecto, que eu quero ler aqui alguns textos bíblicos, um deles está aqui em Lucas 1, a partir do versículo 35, que diz: Respondeu-lhe o anjo. Respondeu para quem? Para Maria, quando o anjo anunciou que ela iria ter um filho. E ela estranhou muito, porque ela estava acostumada com a ordem natural, como todos nós. E ela disse: não, eu não me relaciono com nenhum varão, nenhum homem, nem um ser masculino. Como que é que eu vou ter filho? O anjo falou para ela: virá sobre ti. E esse anjo é o anjo Gabriel. Sabe que o anjo Gabriel, aqui no começo do texto, diz que ele assistia na presença de Deus. Esse foi lá para Zacarias, né? Quando anunciou o nascimento de João Batista, que eu vou falar também. Mas lá para João Batista, o anjo Gabriel diz que ele assistia na presença de Deus. Olha bem a natureza desse anjo, a importância desse anjo, que ele assistia na presença de Deus. Olha, isso aí não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa. Esse anjo era um anjo importante. Como os anjos são importantes, mas esse aqui disse que assistia na presença de Deus. Mas o anjo Gabriel então disse para Maria que ela iria ter um filho, mas ela falou: como que vai acontecer isso? Eu não conheço ninguém, eu não tenho relacionamento com varão. Mas ele disse: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O anjo Gabriel está dizendo para Maria que ela vai ter um filho no sobrenatural, de modo sobrenatural, não era no natural. Mas ela estava acostumada com o natural. Apesar de ela ser uma jovem, ela estava acostumada com o raciocínio lógico natural. Se ela não tinha relacionamento com homem algum, como ela teria filho? Mas o anjo disse que isso seria um milagre de Deus, a sombra do Altíssimo, e era uma obra do Espírito Santo. E aí acontece uma outra, o anjo anuncia um outro milagre. Era com Isabel, a prima de Maria. O anjo disse para Maria: eis que também Isabel, tua parenta, a gente sabe que era prima, né? Concebeu um filho em sua velhice. É a mãe de João Batista, esse filho é João Batista. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Olha só, o anjo Gabriel fala para Maria que a prima dela, Isabel, iria ter um filho. E tinha duas coisas na vida de Isabel que eram milagres. Primeira coisa na vida de Isabel, ela era velha. E, portanto, fora da ordem natural de ter filhos. Mas Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é do sobrenatural. Ele age no sobrenatural. E o anjo falou para Maria que Isabel, ela era velha. E certamente Maria já sabia disso, mas o anjo ressaltou ali: na sua velhice.
ter um filho na sua velhice. Essa história na Bíblia não é ignorada. Temos várias narrações. Sara, mesmo a mulher de Abraão, teve um filho já com quase 100 anos. Então, a questão de ter filho na velhice não era um fato desconhecido para o hebreu, para uma mulher hebreia. Mas aqui o anjo fala desse milagre, que ela iria ter um filho na sua velhice. E o outro milagre é que o anjo disse assim: é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ou seja, além de velha, estéril. E o anjo disse assim: ela já está com 6 meses de gravidez, de gestação, e ela era chamada estéril. Ou seja, fora de cogitação no mundo material, fora de cogitação no mundo natural. Mas o anjo falou, ela já está com 6 meses de gravidez. Jesus um dia falou para os seus discípulos, falou a respeito dessas coisas, mas eu quero encerrar aqui esse texto, não encerrei ainda, né? Porque o anjo disse para Maria assim: porque para Deus nada será impossível. O anjo falou, para Deus nada será impossível. Aqui, uma declaração negativa, né? O nada. Nada será impossível. Não tem nada impossível para Deus. Falou para Maria sobre isso, que ela estranhou que ela pudesse ter filho, e o anjo ainda falou mais que a prima dela também iria ter, de modo sobrenatural. Por que ela também não podia ter? E assim que foi anunciado o nascimento de Jesus, que posterior, né, ao anunciado nascimento de João Batista, que foi para o seu pai Zacarias. Agora, deixando de lado esse texto aqui, indo mais noutra parte, Jesus falou para os seus discípulos um dia sobre coisas impossíveis de Deus, era passar o camelo no fundo de uma agulha. Uma coisa, né, difícil, impossível. Uma coisa impossível. Como que vai acontecer isso? Passar um camelo no fundo de uma agulha. Jesus, porém, olhando para eles, os discípulos, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso está em Marcos 10, 27. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas Jesus está falando aqui do Deus que pode tudo, todo-poderoso. Esse Deus, Senhor dos céus e da terra, que tem domínio sobre tudo. Para Ele nada é impossível, nada será impossível. De forma que aqui 2 textos, lá o anjo Gabriel falou para Maria que para Deus nada será impossível. E Jesus aqui falou para os seus discípulos que para Deus todas as coisas são possíveis. É aí que eu falei que existe uma declaração negativa, não, nada será impossível, e uma declaração positiva, onde Jesus diz que todas as coisas para Deus são possíveis. Aí já é uma declaração positiva. Jesus falando que para Deus todas as coisas são possíveis. Meu prezado amigo, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora, eu deixo essa mensagem para você, né? Buscar a presença do Deus dos impossíveis, do Deus do impossível, porque uma hora ou outra nós precisamos desse Deus do impossível. Uma hora ou outra nós precisamos.
mas nós precisamos crer. Crer que tudo é possível. Jesus falou em Marcos 11, lá, Jesus falou, tende fé em Deus, que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Ali Jesus falou, tende fé em Deus, e você vai ver coisas impossíveis na sua vida. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, vocês vão ver coisas impossíveis na vida de vocês se vocês entregarem suas vidas para Deus, para Jesus, aceitando como Senhor da sua vida, porque Jesus é o espelho de Deus na terra. Uma vez, Jesus falou isso para Filipe, quando ele pediu, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor falou, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus nos mostra o Pai. Jesus é a imagem do Pai. Esse Hebreus também, lá no começo de Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, Hebreus fala sobre que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos crer no Deus invisível. Não fique aí enganado que o mundo é só isso que você está vendo, que o mundo é só isso que os homens podem encontrar com o microscópio, com os instrumentos de análise do micro e também do macrocosmos, que o mundo tem outras coisas. O mundo vai além, principalmente porque Deus é o Criador. Em Isaías 51, verso 13, diz que o Senhor diz que ele estendeu os céus e formou a terra. Então, esse é o Deus que nós cremos e que você precisa crer. Entregue sua vida para Jesus, peça ao Espírito Santo para fazer em você a metamorfose espiritual do novo nascimento, transformar-se numa nova criatura para servi-lo, para segui-lo, seguir o nosso Deus. E você vai ser muito abençoado e abençoada. Você e a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.